E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar aqui um assunto muito interessante que tem a ver com respeito à tradição. Tradição versus Bíblia. Eu coloquei no título desse vídeo algo referente à Igreja Católica, Igreja Evangélica. O que tem a ver? O que uma acaba exercendo esse mesmo papel de ministério voltado para a tradição e a outra também acaba fazendo a mesmíssima coisa, mesmo que ela fique criticando a outra por não obedecer à Bíblia, mas sim à tradição. Veja o que Jesus falou aqui em Mateus, no capítulo 15, no versículo 6. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Então, muitas pessoas estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. A tradição estava se tornando mais importante do que a própria palavra. A palavra estava se tornando algo, que ela estava estava ali no mesmo pé da palavra de Deus. Você percebeu? Então, veja que Jesus vai dizer, olha, por causa da tradição, por causa de costumes que estão sendo implementados de maneira que isto venha a ser mais importante do que a palavra, logo a palavra está se tornando inválida no meio de vocês. Vocês estão invalidando a palavra por causa da tradição. Olha que interessante que no ano de 1546 houve ali o Concílio de Trento. E olha o que nesse documento, no Concílio de Trento, na seção 4, parágrafo 783 diz: bem como as mesmas tradições que se referem tanto à fé como aos costumes, quer seja só oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditadas pelo Espírito Santo e conservadas por sucessão contínua na Igreja Católica. Então você veja que as mesmas tradições que se referem tanto à fé como a costumes. Então, independente se for da palavra de Deus ou se for de tradição, no ano de 1546, no Concílio de Trento, isso se tornou algo que veio a ser oficializado. Então, eu não precisava unicamente mais da palavra de Deus, eu tenho uma tradição ali. E essa tradição, ela é crida, ela passa a ser algo que venha a se tornar verdadeiro. Essa tradição passa a ser algo que venha a se tornar uma verdade absoluta, tanto quanto a palavra de Deus. Então, para que a palavra de Deus? Para que a Bíblia? Para que as Escrituras? Se qualquer tipo de tradição que aparecer aí, alavante, acaba se tornando algo verdadeiro, tá? E aí você observa que durante a Reforma nós tivemos a seguinte regra de fé para o cristão, que era o quê? Só a graça, só a fé, só as Escrituras. Então você tem a graça, você tem a fé e você tem as Escrituras. Só isso. Se nós formos começar a partir do princípio que a tradição ela tem o mesmo peso do que a palavra de Deus, então a gente pode dar crédito, por exemplo, a Ellen White, porque ela começa a trazer ensinos, começa a trazer certos tipos de doutrinas que não estão alinhados com a palavra e fica por isso mesmo. Ou então pode até usar a palavra para poder fazer da sua doutrina algo verdadeiro, ainda que seja fora do contexto. Então veja o perigo de você ter a tradição como algo que é mais importante do que, ou tão importante quanto a palavra. Partindo disso, você tem aqui, não somente ela, mas você também tem o Adventismo, do sétimo dia, mas você tem os Mormons, lembram de Joseph Smith,
e começa a trazer diversos tipos de doutrinas para tentar acoplar ao mesmo pé, né, da Bíblia, olha o perigo que é isso. Olha o perigo que é você colocar a tradição na frente da palavra de Deus. A gente perde o norte, a gente acaba perdendo o norte e aí fica todo mundo a seu critério. Cada um aprendeu de uma maneira, se eu aprendi assim tá bom, se fulano de tal aprendeu assim também tá bom, se Beltrano aprendeu daquela forma também tá ótimo. O importante, né, é que todo mundo ama Jesus e cada um fica do jeito que está. A reforma, ela veio justamente quebrar esse paradigma. A reforma, ela veio trazer a livre, não é a livre interpretação, mas a liberdade, né, para que todos pudessem ver nas Escrituras se realmente o que aquele que ensina, aquele que fala, aquele que instrui, está falando exatamente conforme diz a palavra de Deus. Você sabe que no ano de 1229, né, a Bíblia ela foi obrigada a ser lida de modo que fosse de uma única língua, latim. E com isso muitas pessoas acabaram não conseguindo ler as Escrituras. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente acaba chegando ao ponto que a gente critica tanto a Igreja Católica, nós criticamos tanto, né, a forma como eles enxergam a Bíblia, de uma maneira tradicional, de uma maneira que a tradição, Maria foi assunta ao céu, Maria está intercedendo por nós, coisas dessa natureza que a gente não encontra nas Escrituras. Quando a gente bate de frente com um católico, o que a gente faz? Olha, meu irmão, você não pode agir dessa forma. Isso não está na Bíblia, isso aí é tradição. Volta para as Escrituras, volta para a palavra, volta para o que está escrito. E isso a gente fala com muita força, com muito vigor para os católicos. Só que agora a gente acabamos de entrar nesse mesmo dilema. Por quê? Porque nós observamos que muitos evangélicos, quando a gente coloca o evangelho do reino para eles poderem ver dentro das Escrituras, eles dizem o seguinte: eu passei a minha vida inteira aprendendo dessa forma, por que eu vou mudar agora? Eu passei a minha vida inteira aprendendo desta maneira. O meu pastor ensina assim, né? Eu aprendi assim há 20 anos e não vai ser agora que eu vou mudar. Então, naquilo que a gente critica, né, as outras religiões, por eles acreditarem em coisas que estão fora da Bíblia, e agora a gente está caindo no mesmo erro. Nós estamos dando mais valor à tradição familiar, à tradição da igreja, à tradição, né, de que foi nos ensinado de púlpito, porque nós estamos ali há 20 anos, já ouvi gente falar assim, então quer dizer que eu estou há 20 anos aprendendo errado? Ele está vendo na Bíblia que ele aprendeu errado. Ele está vendo na Bíblia a respeito do reino sobre a terra. Ele está vendo na Bíblia que não existe um arrebatamento antes, né, da grande tribulação. Ele está enxergando que a terra vai ser restaurada. Ele está vendo isso, ele está vendo sim. Ele está lendo ali que a terra durará para sempre. Ele está enxergando isso. Mas ele prefere negar isso, né, por causa do que o pastor falou alguma coisa, ou porque ele faz parte de uma denominação, né? Então ele tem que crer conforme aquela denominação. Ou eu não posso crer dessa forma porque eu nunca vi ninguém ensinar isso. Ou eu não vou mudar minha forma de viver porque eu sempre acreditei desta forma. Bom, então você está inserido dentro do mesmo contexto do Concílio de Trento, da Igreja Católica e de outros, aonde você está invalidando a palavra de Deus por causa das suas tradições. Mateus capítulo 15, versículo 6. Então, mais uma vez, agora saindo da Igreja Católica e indo para um viés evangélico, estão todos cometendo os mesmos erros. Quais erros? O erro da pessoa estar acreditando naquilo que lhe foi ensinado de púlpito sem que ela viesse a conferir nas Escrituras se realmente era assim. E isto é um perigo. Isso é algo que acaba afetando o seu modo de estudar a palavra, porque a palavra de Deus acaba se tornando algo secundário.
O que é primário é o que me ensina no púlpito. O que é primário é o que o pastor fala. O que é primário é o que eu li no livro. O que é primário é o que eu ouço nos hinos. Tem gente que baseia a sua fé em hino. Porque como diz aquele hino, porque como diz aquele louvor. Quantas vezes já vi gente fazendo da sua fé, né, algo que a sua estrutura, a sua coluna baseada em louvor. O louvor é que vai nortear a fé daquela pessoa. Então você observe bem, né, que a questão ali de você estar se debruçando fortemente em doutrinas, né, em crenças, na sua fé, unicamente no que você ouve de púlpito e você não confere. Quantas vezes, gente, até mesmo no meio não cristão acontece isso. Eu estava observando no Facebook, inclusive um colega meu, né, de infância, ele adere, né, à visão globalista, de ideologias, né, de gênero e tal, e ele colocou lá assim, nós não podemos invalidar a palavra, o nosso testemunho tem que ser correto. E nos originais está escrito, 2 homens estarão deitados na cama, um será tomado e outro será deixado. Né? Um será levado, outro será deixado. 2 homens, o que está querendo dizer com isso? Né? Que Deus aprova um relacionamento entre gêneros iguais. Aí eu perguntei para ele, nos originais, qual códex que ensina isso, que está dizendo ali 2 homens? Ou seja, a pessoa ela ouviu de algum lugar, ela não conferiu, ela acreditou de forma gratuita e ainda replica essa desinformação de uma maneira assim que aonde passa vai passando essa informação. Quantos já não devem ter acreditado nisso? Quantos já não devem ter ouvido esse argumento, já não devem ter espalhado isso daí? E é só você fazer uma simples conferência, né? Que você vai ver que Jesus não disse nada disso. Então você veja como que as pessoas elas têm facilidade em acreditar nas coisas sem conferir se aquilo que foi falado, se aquilo que foi ensinado é realmente dessa forma, né? Então eu quero aproveitar aqui também nesse vídeo, convidar você a fazer o curso de defesa da fé, de apologia cristã, né, onde você vai aprender, né, como defender a sua fé. Tá? Esse curso ele é de 1 ano, esse curso ele é ministrado por mim, onde nós vamos estudar diversas religiões, a forma como eles atuam, e você vai perceber que a forma como eles atuam, muitas igrejas e muitos cristãos acabam agindo também da mesma forma. Então é muito importante que eu vou te dar ferramentas para que você, ao estudar, igual nós fizemos aqui agora, nós fizemos isso, nós estudamos mais um aspecto da Igreja Católica, como é que eles agem. Esse aspecto é replicado na Igreja Evangélica, em outros segmentos, e eu vou ensinar você a como responder isso daí. Beleza? Então, as questões das tradições, né? Até onde a tradição é importante, até onde não fere a palavra de Deus. Não feriu a palavra de Deus, beleza. Neste caso, há muitas feridas, né, da palavra de Deus. Então a gente pode sim pegar alguma informação aqui, pegar uma outra informação ali, isso não tem problema nenhum, desde que isso não venha ferir a palavra de Deus. Então se inscreva também aqui no curso, né? É um curso que você pode estar fazendo aqui com a gente, tá? R$40 mensais, um curso de 1 ano, você vai aprender diversas religiões, né? Você faça a inscrição, vou deixar o link aqui, né? E você já vai ter acesso direto lá para estudar comigo, você vai aprender a responder às seitas com argumentos sólidos e, ao mesmo tempo, aprender acerca do reino de Deus. Olha que maravilha! Então, irmãos, não vamos nos apegar às vãs tradições, porque se nós nos apegarmos às vãs tradições, estaremos anulando a palavra de Deus. Amém? É isso daí. Fica com essa palavra em nome de Jesus.